vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos estar falando hoje a respeito de Noé, o escolhido de Deus. Vamos ver em Noé um homem que agradou a Deus, serviu a Deus, obedeceu a Deus na sua geração. Por isso, ele foi escolhido por Deus para uma grande obra, para realizar a obra de Deus, para construir a arca, para um momento tão marcante na história da humanidade, na história bíblica. Então nós vamos estar estudando as Escrituras e observando aqui os princípios da palavra de Deus para a escolha de Deus. Por que Deus escolheu Noé? Quais foram os princípios? Vamos estar verificando. Uma coisa muito importante que já quero estar destacando aqui no início desse estudo a respeito de Deus escolher Noé. E a questão que nós vamos estar abordando será a seguinte: Deus escolheu Noé aleatoriamente ou houve alguma coisa na vida de Noé que o classificou para ser escolhido? Noé ficou em primeiro lugar na sua geração. Ele foi escolhido por ter se destacado como íntegro e reto na sua época. E é assim que Deus faz em todas as gerações, em todos os momentos. Os olhos de Deus estão sobre os homens, sobre as mulheres, estão sobre a terra, procurando aquele que lhe agrada, aquele que lhe serve, aquele que tem o coração segundo o seu coração, aquele que está pronto para obedecer a sua palavra, para guardar os seus mandamentos, obedecer às suas instruções. Então, a resposta é esta: Noé achou graça, quer dizer, Noé foi escolhido por Deus, Noé agradou a Deus, porque Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. Noé andava com Deus. Então não é de qualquer maneira. Deus escolhe aquele que busca andar com Ele. Andar com Deus significa obedecer a Deus, querer realmente conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Quem anda com Deus procura conhecer a vontade de Deus e coloca no seu coração um projeto, um propósito de obedecê-lo. Reconhece a glória de Deus, reconhece a Deus como seu Criador. Realmente tem gratidão a Deus, em tudo dá graça, por isso recebe a graça. A graça de Deus vem sobre aquele que agradece a Deus pela vida, pela formação, aquele que se humilha diante de Deus e obedece a Deus e serve a Deus com integridade. Então Noé fez isso, foi o escolhido da sua geração. Hoje também nós temos certeza disso, absoluta, que em todos os momentos, hoje, agora, nesse instante, Deus está observando toda a humanidade, todas as nações, todas as pessoas. E os olhos de Deus estão atentos àquele que lhe agrada, àquele que busca obedecê-lo, fazer a sua vontade. Este recebe algo de Deus hoje, está recebendo. Eu quero até dar o meu testemunho no final deste estudo. Eu vou estar explicando isto, porque esta palavra eu não apenas conheço de meditar, de estudar, de ter lido outros comentários, outros estudiosos, outras pessoas, ou de eu mesmo ter lido toda a Bíblia várias vezes para procurar fazer as junções necessárias para entender esta mensagem. Não só por isso, mas também porque eu tenho vivido em espírito. Eu tenho realmente dessa experiência com Deus. Então posso dar o meu testemunho da palavra. Eu posso dizer, esta palavra já se cumpriu na minha vida. Por isso eu vou dizer o que Deus fez na minha vida, como testemunha
desta palavra, eu sou testemunha de vida, de experiência com o Espírito Santo de Deus e posso dizer exatamente na prática, na experiência, exatamente o que significa esta mensagem, esta escolha de Deus por geração. Como que os olhos de Deus hoje estão, neste momento, apontados para toda a extensão da terra. Todas as pessoas, tudo o que cada um está falando, fazendo, pensando. E Deus está separando aquele que lhe agrada. Deus está buscando em toda a terra aquele que faz a sua vontade, aquele que o busca. Este encontra Deus. E é um encontro real, é um encontro verdadeiro, vivo, do Espírito de Deus com o Espírito deste homem, desta mulher, destes que lhe estão agradando neste exato momento. Então Deus está realizando a obra dele na terra em todas as gerações, em todos os momentos, em todos os segundos de existência da terra. Deus está separando, Deus está chamando, Deus está escolhendo, Deus está falando. Deus está falando agora. Onde Deus está falando? Com quem Deus estará falando neste exato momento? Deus vai estar falando com aqueles que o estão buscando agora, em espírito e em verdade. Deus estará se revelando àquele que o busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Orareis a mim, e eu os ouvirei. Isso é toda geração, todo momento, em toda a história. Então Noé foi o escolhido na sua geração, assim como Davi, assim como Paulo de Tarso, assim como Pedro, assim como hoje somos escolhidos de Deus. Por isso o Espírito de Deus está aqui, por isso o Espírito Santo está nos visitando, porque ele nos viu, nós o servimos, nós nos propomos a buscá-lo, nós o buscamos e ele responde, e ele vem. Você invoca e ele vem habitar conosco, ele vem falar, ele vem morar em nós. Nós somos escolhidos para esta geração. Vamos ver isso aqui neste estudo da vida de Noé. Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então nós temos aqui diversas revelações que nós já podemos ir entendendo. A questão da escolha que há na criação do homem, à imagem e semelhança de Deus. Sempre essa importância da escolha de quem lhe agrada é algo real na criação. Tanto que os homens, aqui diz que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o processo da escolha de agradar é de Deus, é da criação. Deus coloca também no homem, na mulher, este sentir da escolha, esta preferência, aquele que lhe agrada, o filho que lhe serve, aquele que lhe agrada ao seu sentimento, à sua emoção, aquilo que faz a tua vontade. E Deus escolhe aquele que lhe agrada. E Deus determina que aquele que lhe agrada, o agrada de acordo com o receber a sua palavra, ouvir, guardar e praticar, e cumprir, obedecer, viver a sua palavra. Esse lhe agrada.
Esse ele ama. E ele ama, escolhe, vem habitar, vem viver, vem estar conosco para sempre, porque ele nos ama, porque ele nos escolheu, porque nós temos agradado a Deus. Então tem que servir a Deus para agradar a Deus. Tem que praticar a palavra, não pode apenas ser ouvinte da palavra. A nossa fé deve nos levar às obras. A fé é o meio pelo qual vem a graça de Deus, a escolha de Deus. A graça é a escolha de Deus salvadora. E esta junção, esta conjunção, esta união de Deus conosco, Deus realmente nos toma para si, vem viver conosco, vem morar conosco, como no modelo tipológico de Cristo e a sua igreja. Ele vem realmente habitar, morar com a sua igreja, que somos nós. E este relacionamento, com certeza, enquanto aqui vivermos, irá produzir muitos frutos, gerar muitas almas salvas, muitas vidas, muitos milagres, muitas bênçãos. Irá dar frutos, obras. Então este é o caminho. Fé do homem, graça de Deus, união, batismo com o Espírito Santo. É o momento marcante da vinda de Deus, é como a celebração da união, do casamento. É o batismo com o Espírito Santo, ele unido conosco então para sempre, e vamos viver. Cada dia será um dia de bênção, será um dia de obras, será um dia de louvor, de adoração a Deus, de alegria, de serviço, de conversar com Deus e de mostrar, revelar a glória de Deus, dessa união da igreja com Cristo a todo mundo. Tanto é que Jesus diz que seremos conhecidos pelo mundo, seremos conhecidos de todos no mundo pelo amor. Este amor vem da união com Cristo, vem do Espírito Santo habitando em nós, vem do batismo com o Espírito Santo. É como formamos uma família com Deus, nos unimos a Deus, o matrimônio da igreja com Deus, o casamento, a noiva de Cristo, o encontro com Cristo, a celebração da unidade, sermos um com Cristo. Com certeza, obras ainda maiores, Jesus disse que nós faríamos. Nós não podemos desprezar esta palavra, nós não podemos perder este entendimento das Escrituras, porque se você perde o fruto, se você perde a motivação para viver com Deus, obedecendo a Deus, praticando a sua palavra, você deixa a obra de Deus estéril. Você deixa o diabo agindo, os homens agindo no mundo, e a igreja fica calada, fica quieta, fica parada, não produz, não dá fruto, fica infrutífera. Isso não agrada a Deus, não é esta a vontade de Deus. Este é um defeito de interpretação devido a uma contenda teológica, uma briga de interpretação, uma briga de denominação, uma briga de religião, que vai estar impedindo a obra de Deus de dar frutos, de gerar frutos, de falar mais, de pregar mais, de orar mais para que as pessoas sejam curadas, de ir ao mundo, de sair pelas ruas, de anunciar o Evangelho, de oferecer a oração de Jesus, o Evangelho de Cristo que salva, que cura, que liberta, levar a mensagem ainda a todo mundo, a Israel, ao mundo, a mensagem do batismo com o Espírito Santo. Ainda há uma grande obra a ser realizada neste mundo, nesta terra, e a igreja precisa produzir, precisa trabalhar na seara do Mestre, que é grande, e há uma grande obra ainda a ser realizada. Precisamos de mais obreiros, precisamos de mais servos de Deus que o amem e estejam dispostos a testemunhar da sua obra. Se você quer ter um testemunho forte, autêntico, busque o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar as experiências. Ele vai te ensinar a palavra e ele vai fazer com que todas as experiências da palavra de Deus aconteçam na sua vida. Porque tudo que aconteceu, nós vamos ver isso na palavra,
Sempre que aconteceu alguma coisa de Deus, foi através do Espírito de Deus na terra, na vida de alguém. Foi pelo Espírito de Deus, foi pela glória de Deus, pela presença de Deus com o homem. E nós precisamos mais da presença de Deus conosco, precisamos estar cheios da plenitude de Deus, do Espírito Santo habitando em nós, na sua plenitude, para que mais coisas aconteçam, mais milagres aconteçam. E quem aí não quer ver milagre? Só se for o adversário, o inimigo de Deus, o inimigo da palavra de Deus, o inimigo do homem, o inimigo da sua alma. Só se for o inimigo de Deus que não quer ver a glória de Deus brilhando sobre a terra e o nome do Senhor sendo glorificado. Então vamos trabalhar para o Senhor, vamos avançar, vamos marchar, vamos lutar, vamos pregar, vamos anunciar a palavra, vamos lançar a semente sobre toda a terra para a glória de Deus. Então nós temos que realizar a obra de Deus. E o versículo 3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então naquele início, Deus fez ali um derramamento do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala filhos de Deus, está falando de homens que naquela época inicial foram abençoados, agraciados com o Espírito Santo, com o dom do Espírito. Porém, eles deram mais lugar à carne. Houve aquela primeira batalha espiritual entre o Espírito do homem, o Espírito de Deus no homem, uma manifestação maior do Espírito de Deus naqueles homens no início, e a carne. E a carne começou a prevalecer. Os pecados da carne, o desejo da carne, a concupiscência da carne, junto com o roubo, junto com a violência, junto com a maldade da carne, começaram a prevalecer. E ali, então, Deus decide por uma mudança. Ele vai retirar, então, o Espírito de Deus. E a obra de Deus será, daqui para frente, a obra da graça de Deus, do derramamento do Espírito Santo de Deus, àqueles, então, que lhe obedecerem. Houve um derramamento inicial, é o que nós acabamos de ler aqui. Então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então Deus vai retirar ali o seu espírito em Gênesis 6, bem no início da criação. E ele vai passar a derramar o Espírito Santo a partir do capítulo 11 e 12, a partir de Abraão. Pela fé, Abraão será escolhido e vai receber o Espírito. Então, nós vamos ter agora a mensagem do Evangelho, é a mensagem do batismo com o Espírito Santo, aqueles que crerem e praticarem, e realizarem as obras de Deus, obedecerem a Deus na prática, na vida. Este que agrada a Deus receberá o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem de João Batista, que virá o Cristo, que é maior do que ele, do qual ele não é digno sequer de desatar as correias da sua sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este trará o retorno do céu à terra, através da vinda do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Cristo vai receber de volta o Espírito para derramar sobre a humanidade. Esse Espírito que foi retirado aqui antes do dilúvio. O dilúvio serviu para esta mudança na história da retirada do Espírito Santo da terra, e a partir de Abraão, após Noé, logo vem o chamado de Abraão para então o retorno do dom do Espírito Santo. Porém agora é por eleição. A partir de Abraão, Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Deus irá julgar, avaliar a tendência do coração. Então Deus pode te escolher desde o ventre da sua mãe, você ser um escolhido, porque Deus contempla o coração no ventre. Ainda em formação, Deus já contempla o coração. Deus escolhe o coração que irá obedecê-lo.
como Jeremias, alguns profetas, como Davi, posteriormente, e outros. Nós vamos ver aqui como Noé. Então vamos continuar aqui o estudo e nós estaremos abordando ainda mais tudo isso que estamos aqui esboçando, estamos aqui iniciando este ensino, esta instrução dentro da palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, uma fama que é algo do mundo, é algo carnal, a força, a altura, alguns atributos que lhes davam fama. Eram homens valentes que prevaleciam então pela violência, pela agressividade, pela força. Então realmente ocorreu um grande domínio, uma grande exaltação da carne contra o espírito. O espírito passou a ser desvalorizado, a vida espiritual, a vida do culto, a adoração a Deus, começaram a ser reduzidos na sua importância, e a força física, a fama da violência, da valentia, das brigas, dos assassinatos, das disputas, das competições, começaram a crescer na terra, e os homens começaram a brigar pela fama, pelos primeiros lugares, pelo orgulho, pela soberba da carne. Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então realmente, como a palavra de Deus já havia nos falado anteriormente, no versículo 3, quando disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Houve até uma redução do tempo de vida por causa da maldade que se encontra na vanglória, na fama da carne. Então, este pensamento continuamente mal, que Deus está dizendo aqui no versículo 5, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, porque a carne ela é violenta. A carne, ela, para ocupar um lugar, ela retira outro, ela rouba de outro, ela mata. Então, o relacionamento da carne é um relacionamento que tende à morte, a derramar o sangue, a eliminar um para ocupar o lugar, outro ocupar o lugar daquele que ali estava. Então, a maldade foi crescendo, foi aumentando, a ponto de Deus arrepender-se deste homem apenas carnal. Deus se arrepende da vida do homem que é apenas carnal. Ou é vaidade, ou é a riqueza que é roubada e que passa, ou é a força física que também acaba rapidamente, também se perde com o tempo, ou leva à violência, que aí ocupa-se o lugar do outro pela violência, pela morte, pelo roubo, pela opressão, pela escravidão, pelo domínio de um contra o outro. Porém, a vida no espírito, ela não alimenta a obsessão, o domínio. A vida no espírito proporciona o culto a Deus, a adoração, o louvor, o amor, a benignidade, a bondade, os frutos do espírito. Então é essa vida que Deus deseja na terra. Então Deus vai aqui eliminar a força que já havia adquirido os gigantes, os valentes da carne no período pré-diluviano. Então este mundo é destruído, vai iniciar um mundo de maior fraqueza da carne, os homens vivem menos, os homens têm uma altura menor, os homens são mais fracos ainda, eram muito mais fortes do que são hoje. Imagine, né, o domínio da carne em um mundo em que a carne é mais alta, mais forte, vive
900 anos. Então a maldade era realmente muito grande por muito tempo. Então Deus reduz para 120 anos, reduz a altura, reduz a força física, reduz o tempo da maldade da carne. E vai iniciar, então, o derramamento do Espírito Santo pela fé, através de Abraão. Chama Terá, o pai de Abraão, que sai da sua terra, vai até um certo ponto, ficando ali com a família. Então Deus chama Abraão para dar continuidade ao chamado da fé, para chamar o homem para a vida no Espírito. Então, realmente, quando eu repito sempre a respeito do batismo com o Espírito Santo, esta será a nossa grande descoberta na palavra de Deus, que realmente é o caminho do homem para o Espírito, é a volta do homem para o Espírito de Deus, é a volta do homem para Deus, e Deus é Espírito. Então nós podemos aqui, vamos continuar nesta linha, enfatizando o batismo com o Espírito Santo como o caminho de Deus desde Abraão. Foi chamado para derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Porém, agora com todas as limitações do dilúvio, da carne, do tamanho, do tempo, entre eles a limitação do Espírito de Deus para os escolhidos de Deus, para aqueles que ouvem a palavra, guardam a palavra e têm o coração pronto para obedecer. Esse será batizado com o Espírito Santo para ter força para cumprir este propósito. Quando você alcançar esta posição, que nós chamamos de ter o centro da vontade de Deus, quando o seu coração chegar nesta posição que agrada a Deus, você agradou a Deus, você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo. Virá um decreto do céu. Você também será batizado com o Espírito Santo. É para você. A promessa é para todos aqueles que crerem. Então é pela fé, como a fé de Abraão. Crerem para obedecer. Crer com um passo de fé. É a fé com o caminho. A fé com entrar na porta estreita. A fé com obedecer. A fé de Abraão. A fé de Abraão levou Abraão a obedecer. Tanto a oferecer seu único filho, quanto a sair da sua terra. Passos de fé. Nós vamos continuar nessa linha da fé com a obediência. Ouvir a palavra e guardá-la. Ouvir, guardar e praticá-la. Obedecer. Então o Senhor te amará, te escolherá e virá para ti e habitará em você. Também no momento do batismo com o Espírito Santo. Estarão juntos quando Deus vem habitar em você. Essa experiência eu tenho vivido e tenho visto o complemento. A palavra de Deus está aqui para referendar, para dizer, olha, isso que a palavra de Deus está dizendo que faz na vida do homem, Deus fez comigo. Deus está fazendo na minha vida. É exatamente dessa forma. Essa teoria de homens, ventos de doutrina, muitas vezes são feitos por pessoas que estão lá no seu gabinete apenas com a letra fria, letra que mata, que não tem o espírito, uma letra que falha, uma letra sem vida, uma letra morta. Mas quando vem o Espírito traz vida. Jesus nos dá vida. Jesus nos batiza com o Espírito Santo e a nossa interpretação, a nossa leitura é viva. Nós já sabemos isso, nós já vivemos, Ele nos dá essa experiência. Nós temos experiência com Deus. O Espírito Santo já nos fez viver isso, não só nos faz lembrar de tudo o que Jesus ensinou, ou de toda a palavra, ou nos faz lembrar de um versículo, nos leva a outro e nos dá entendimento mais claro de Gênesis e Apocalipse. Ele faz isso, mas além disso, Ele também vem habitar em nós e nos faz viver, acontece na nossa vida. Ele nos leva a passar
por esta experiência, todas as experiências da palavra. Toda a vida dos profetas, dos sacerdotes, dos apóstolos, o mesmo Espírito que estava ali com eles está agora conosco. Então ele nos faz relembrar e viver, experimentar. E aí nós já entendemos, interpretamos e entendemos, sabemos o que é isto. Então, continuando aqui a leitura da palavra de Deus, diz assim o versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus se arrependeu da criação da carne, da humanidade, e assim Deus quer reiniciar. Deus, com certeza que a palavra de Deus está dizendo que vai destruir esta humanidade, em que a carne está muito forte, em que a carne está uma preponderância muito elevada, já não agrada mais a Deus desta forma. E Deus fala então uma nova criação para que o Espírito possa agora vencer. O projeto de Deus é que venha o Espírito Santo, venha pela fé, venha a partir de Abraão, venha sobre os seus filhos, venha sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, e que venha então sobre Moisés e sobre todo o povo de Israel. E de Israel vá até Jerusalém, vá ao Egito, vá à Babilônia, mas sempre volte a Jerusalém, porque de Jerusalém sairá a lei. De Jerusalém sairá a palavra de Deus. Em Jerusalém haverá o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que têm o propósito de obedecer a Deus, os discípulos de Jesus, os que creem em Jesus, e levarão esta mensagem de Deus falando conosco, de Deus nos batizando com o Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo, a toda a criatura, para que então possa cumprir-se essa palavra da vitória do Espírito sobre a carne. Versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, enquanto o versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, para dar continuidade à vida na terra, mas agora uma nova vida através do batismo com o Espírito Santo, do derramamento com o Espírito Santo pela fé, a partir de Noé e principalmente a partir de Abraão, como pai na fé, diz aqui então que nós fizemos questão de já anunciar no início do estudo, que esta escolha de Noé não é aleatória, não é de qualquer maneira, mas há um critério da palavra de Deus, há o critério do Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre aqueles que receberem graça. A graça é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. E receberá o Espírito Santo. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era homem justo e íntegro. Era íntegro na sua geração. Noé andava com Deus. Então nós falamos aqui isso no início e agora estamos lendo na sequência o versículo 9 de Gênesis 6. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Ele foi o escolhido do momento, o escolhido da geração, o escolhido do tempo. E nós deveríamos, todos o que tem fé, estar vivendo de tal maneira que fosse encontrado dessa forma como Noé. Que você fosse o íntegro, o reto da sua geração. Todos nós nos esforçando. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Se o servirmos, se nos dedicarmos, se obedecermos a sua voz, se praticarmos a sua palavra, Deus nos escolherá para nos dar a graça
a bênção, o milagre, o ministério nesta geração, para você ser o escolhido de Deus nesta geração, o profeta, o sacerdote, o missionário, o pregador, o apóstolo, o bispo, o presbítero, o homem de Deus, a mulher de Deus nesta geração. Aquele que tem o coração como o coração de Davi, coração segundo o coração de Deus, aquele que tem o coração pronto a obedecer a Deus, aquele que Deus encontra agora com o coração pronto, preparado. Os olhos de Deus estão agora voltados sobre a terra, sobre a minha e sobre a sua vida, para te escolher, para te chamar, para te ver, te contemplar e dizer: meu filho, eu te escolhi para fazer a minha obra, eu preciso de ti nestes dias, nesta geração. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue tocando em sua vida, falando com você, te despertando para a obra de Deus, para obedecer a Deus, guardar a sua palavra. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus o Cristo.